Está ouvindo? Está saindo aí? Enquanto as crianças saem. Irmãos, nós temos um pedido de oração, né? O Bernardo, filho do irmão Tarso, ele precisou ser hospitalizado, tá bom? Então nós precisamos orar. Então vamos esperar as crianças saírem, aí a gente já ora. Enquanto isso, você já pode abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 12, antes vamos orar. Vamos lá. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, obrigado por um momento tão agradável como esse, ó Deus, em que podemos cantar a Ti, ó Deus, expressarmos a gratidão que há em nós, por meio do sacrifício do Teu Filho Jesus. Pedimos também, ó Deus, pela vida do Bernardo, que o Senhor possa o abençoar, ó Deus, o Senhor possa abençoar os médicos que estão a cuidar dele também, que ele possa, ó Deus, se recuperar o mais rápido possível. Clamamos também, ó Deus, pelo Tarso, pela Andréia, que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus, console os corações deles nesse momento difícil também, Pai. Clamamos que o Senhor possa abençoar o momento do estudo da Tua Palavra agora, que por meio do Teu Espírito, ó Deus, nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós e assim nos rendermos à Tua vontade. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não continuaremos Gênesis, tá bom? Vou deixar aí para o pastor Neil, pastor Viana, que estão estudando. Nós vamos para esse texto de Filipenses capítulo 1. Né? Todos nós temos algum texto aí que serve de consolo, que é aquele texto que serve de ânimo para você. E sempre que você está passando por algum tipo de dificuldade na sua vida, você recorre a esse texto. Esse é o meu, irmãos. Então, quero compartilhar com vocês ele nessa manhã, a partir do verso 12 do capítulo 1 de Filipenses. E a Bíblia diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vaze vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, porque podemos abertamente estudá-la, ó Deus. Cremos no poder da tua palavra e clamamos, ó Deus, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor fale conosco.
Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto, como eu disse, que eu gosto bastante, né? Faz parte daquele texto que sempre quando eu estou lendo ele, eu tenho que parar, tenho que fazer algum tipo de meditação, porque é um texto realmente que consola e dá esperança. Se você conhece a carta de Filipenses, e eu aposto que você conhece, você sabe que ela foi escrita entre os anos 61 e 63, e ela faz parte daquelas cartas que nós chamamos de cartas do cárcere, né? 4 cartas ali, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que são escritas durante a prisão, né, de Paulo em Roma, aquela primeira prisão dele, uma prisão domiciliar, uma prisão que ele pode ali receber visitas, que ele pode escrever cartas, mas que ainda, irmãos, é uma prisão. Ainda assim é uma privação da liberdade. Então a gente está falando de um homem como Paulo, acostumado a andar de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, fazendo as suas viagens missionárias, e agora esse homem está preso. E quando você olha para essa carta, por incrível que pareça, você não vê um homem reclamando da tua situação. Paulo, irmãos, ele não está focado no seu sofrimento. Talvez como você estaria e como eu estaria. Paulo, ele entende, irmãos, que o sofrimento dele tem um objetivo. Que não é um sofrimento vazio, uma forma de Deus oprimi-lo, mas ele entende que há um objetivo ali. Então, ele, vendo essa situação, ele percebe que tem a igreja lá em Filipos, uma igreja muito amada, você percebe isso também pelo tom da carta. Ele ama muito essa igreja, e ele mesmo na prisão tem ali algo que está incomodando ele. O que está incomodando ele? A forma como os irmãos estão reagindo à sua prisão. Porque é assim, irmão, você sabe, quando alguém está passando por um sofrimento, você não quer lidar apenas com o sofrimento da pessoa, mas você quer lidar também com a forma como essa pessoa encara o sofrimento. Quando alguém está sofrendo, você está interessado em ver como essa pessoa ela lida com esse sofrimento. Então, olha só o cuidado pastoral de Paulo com essa igreja. Ele está preso, mas ele está interessado em consolar aqueles irmãos que estão tristes por causa da sua prisão. Ele está interessado em fazer isso. Então, a fim de fazer isso, o que ele diz? Ele vai dizer que essa sua prisão tem um motivo, tem um significado, e que esse sofrimento dele, ainda que ele esteja preso, ele está contente. Ele vai dizer isso no verso 12. Ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E aí ele vai dizer isso, irmãos, que ele entende que ele está preso, mas que a sua prisão contribui para o avanço do Evangelho. E aqui eu preciso parar rapidamente, porque pode ter visitantes em nosso meio, ou pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, e se você entender isso errado, você vai entender a salvação errada. Sempre quando a Bíblia fala sobre avanço do Evangelho por meio do sofrimento, ou Paulo, quando Paulo diz isso, o que ele não está dizendo? Ele não está dizendo que o seu sofrimento é uma forma de acrescentar na obra de Cristo para fim de você ser salvo. Ele não está dizendo que a obra de Cristo é insuficiente e que o seu sofrimento vai contribuir com a obra de Cristo, então você será salvo. Isso é legalismo, irmãos. Ele não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que o nosso sangue, o nosso suor, as nossas lágrimas contribuem não para a eficácia do Evangelho, mas para o avanço do Evangelho. Porque pode ser que Deus use o nosso sofrimento para fazer com que o Evangelho ele avance mais neste mundo. E Paulo fica feliz com isso. Fica feliz com essa condição dele de prisão, e por isso que ele pode dizer no verso 12, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que é que aconteceu devido à prisão dele, que fez com que Paulo ficasse contente? Ele responde no verso 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Irmãos, Paulo está preso aqui. E sabe quem está preso com ele também? Os guardas. É uma prisão domiciliar. Paulo precisa se manter ali dentro, mas os guardas também precisam estar lá. Ou seja, Paulo tem uma audiência cativa ali. Ele tem os guardas que precisam estar perto dele e ouvir tudo aquilo que ele tem a dizer. É diferente daqui, às vezes você está pregando, alguém precisa tomar uma aguinha, vai lá, toma uma água, dá para dar aquela fugidinha.
Os guardas não podiam fazer isso não, irmãos. Eles tinham que ficar lá, ouvindo. E aí eu fiquei pensando, né? Qual seria o conteúdo da mensagem evangelística de Paulo aos guardas? Nós vamos para a viagem missionária, nós temos os evangelistas aqui, e talvez você já esteja pensando naquilo que você vai falar durante a viagem missionária, como vai ser a sua abordagem. E eu fiquei pensando, o que será que Paulo teria dito àqueles soldados? Talvez Paulo olhou para os soldados e falou, olha, tem um Senhor maior que César. Talvez ele olhou para aqueles soldados e disse, olha, a quem você serve, a quem você é leal. Existe um Senhor maior. E outra coisa, irmãos, pensa na curiosidade daqueles guardas também. Porque Paulo, ele não é um preso político, ele não é um assassino, ele não é um bandido, ele é um preso religioso. E além disso, os guardas, quando olham para ele e veem a sua situação na prisão, percebem que o seu discurso, a sua mensagem, tem tudo a ver com aquilo que ele está vivendo. E obviamente que isso causa ali um grande interesse nos guardas. De novo, irmãos, pode ser que Deus coloque, pode ser, eu digo, sofrimentos em sua vida, para que o evangelho avance até outras pessoas. Então, na próxima vez que você estiver diante de uma fila de hospital, diante de um luto, a próxima vez que você estiver diante de um sofrimento, lembre-se que Deus pode utilizar a forma como você reage a esse momento de sofrimento para avançar o evangelho a outras pessoas. E é isso que Paulo está dizendo, que ele está contente porque apesar da prisão dele, o evangelho está sendo pregado. O Senhor, ele utiliza a forma como você reage, as suas palavras no meio do sofrimento, para levar o evangelho também a outras pessoas. Essa é a história do povo de Deus, irmãos. Nós estamos estudando nas quartas, começamos no domingo de manhã, estamos nas quartas estudando Atos, e quando você estuda Atos, o que você percebe? Você percebe uma igreja que é perseguida, mas que a perseguição só contribui para o crescimento dessa igreja. Então faz parte da nossa vida isso. Mas esse é um resultado só que faz com que Paulo esteja alegre de estar preso. É só um dos resultados. O outro resultado está no verso 14. Antes da gente ler, John Piper, quando ele vai comentar esse texto, ele diz, o sofrimento de Paulo não é apenas o resultado da pregação do evangelho. O sofrimento de Paulo é o próprio meio para a pregação do evangelho. Por quê? Porque Deus utiliza ali a pregação de Paulo para que a guarda ali, para que os soldados ouçam do evangelho, mas essa prisão de Paulo também vai encorajar outros, porque no verso 14 diz, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha o que acontece aqui, irmãos. Aqueles irmãos, vendo ali a prisão de Paulo, eles mais ousadamente começam a pregar a palavra. E isso até parece um pouco ilógico, né? Porque o que você ia pensar? Olha, Paulo começou a pregar a palavra. Resultado, preso e pode ser morto. O que eu vou fazer? Vou pregar também? Não, vamos ficar quietinho aqui, que eu não quero cair na mesma. Mas, irmãos, homens e mulheres, movidos pelos Espíritos de Deus, eles pensam diferente. Eles pensam, puxa, Paulo, preso, continua a nos encorajar, está pregando o evangelho. Como é que eu vou deixar com que a minha pequena situação aqui, o meu pequeno problema, me atrapalhe de pregar o evangelho? Eu não posso ficar quieto. Eu tenho que pregar também. E esse é um fenômeno natural, irmãos. Desse sentido, porque, olha, você que gosta de futebol aí, você percebe, né? Quando o time depende muito de um jogador, você tem um jogador ali que ele é bom, e você depende muito dele, o time. O time toda hora joga em prol dele ali. Quando tem um jogo, como ontem lá, no Encontro dos Varões, o meu time dependia muito de mim. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, irmão, se não fosse eu, eu e o Osdônio me marcando lá. Mas, brincadeira, quando você tem no outro time, alguém que o time depende muito dele. Mas imagina, é final de campeonato, essa pessoa é expulso ou ele se machuca. Sabe o que acontece com o resto do time? Eles jogam melhor. Mas como assim? O melhor de nós se machucou e a gente jogou melhor? Porque eles entendem, peraí, a gente precisa se juntar aqui agora. A gente dependia muito de fulano, não dá mais, a gente tem que se juntar e fazer as coisas acontecerem. É o que acontece aqui, irmãos. O restante ali do povo de Deus, eles percebem que Paulo, o grande evangelista, Paulo, o grande pregador, está preso, mas o evangelho não pode parar. Eles se juntam e ele continua. E eu acho interessante isso, irmãos, porque Paulo
é preso e a igreja para? Não, ela continua. Paulo é preso, a igreja diminui? Não. Tiago depois vai morrer, o que acontece com a igreja? Ela continua, porque é o Senhor que cuida da igreja, irmãos, a gente tem que sempre lembrar disso. É o Senhor Deus que tem cuidado da sua igreja e que vai continuar cuidando da sua igreja. Ele é o bom pastor que protege a tua igreja e que levará a sua igreja um dia. Tendo dito isso, a gente precisa continuar aqui dos versos 15 a 18. Vamos ver se eu vou conseguir pegar todo o texto aqui, senão não tem problema. 15 a 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Esse é um ponto importante, porque olha só, Paulo está preso, ele não tem condições mais de andar nas cidades, continuar ali indo nas sinagogas, só que o evangelho precisa continuar. E aí Paulo vai dizer que ele continua, e algumas pessoas se levantam ali para pregar o evangelho por duas razões. Alguns porque amam o evangelho, porque querem ver mesmo o evangelho avançando no mundo, querem cumprir aquilo que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8, eles entendem isso. Outros, o texto vai dizer que por razões insinceras. Eles começam a pregar o evangelho por razões não boas, né? A gente não sabe bem o que são essas razões, mas o comentário que parece mais sensato que eu vi é que provavelmente alguns homens eles viram ali um vácuo de poder. Paulo está preso, um grande líder, eles olharam para aquilo e pensaram o quê? Também posso me tornar um grande líder. Olha, eu posso pegar o lugar de Paulo e ser notório entre o povo de Deus aqui. E por causa disso, alguns começaram a pregar o evangelho. Outros só porque queriam deixar a prisão de Paulo ainda mais dolorida, talvez inimigos de Paulo, que falaram, vamos fazer com que essa prisão seja pior ainda, vamos aumentar essas aflições dele, e vamos começar a pregar aqui. Fato é, irmãos, que o que acontece aqui é que o que Paulo vai tolerar não é a pregação de um falso evangelho. O que Paulo tolera aqui é a pregação do verdadeiro evangelho, ainda que por más razões. Não tem aqui algum tipo de tolerância do Paulo, dizendo, não, dá para aguentar tranquilo e para ouvir aí todo tipo de sermão que fale acerca da prosperidade, do legalismo, dá para fazer isso tranquilamente. Não é isso que Paulo está aturando. O que Paulo atura aqui, irmãos, é porque mesmo que por razões insinceras, o verdadeiro evangelho, ele é pregado. Como a gente sabe disso? Pela evidência do texto, mas também pela evidência do todo o Novo Testamento. Lembra? Toda vez que Paulo ele vê uma igreja se desviando ali com alguma ideia errada, rapidinho ele pega e começa a escrever uma carta. Quando os Gálatas começam a entrar no legalismo ali, o que ele faz? Rapidamente. Ô seus malucos, quem foi que ensinou vocês aí a essas coisas? Como é que vocês passaram tão rapidamente do verdadeiro evangelho para isso que vocês estão pregando agora? Ele repreende. Esse mesmo Paulo, irmãos. Então, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Ele está tolerando, não a falsa pregação do evangelho, mas ele está tolerando as razões pelo que eles que pregam de forma, com motivações erradas. E qual a aplicação disso? Verso 17. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Qual é a nossa obrigação aqui, irmãos? Defender o evangelho. Defender o verdadeiro evangelho. Então, sim, todas as vezes que nós nos depararmos com um falso evangelho, com ideias erradas acerca de quem é Jesus, da sua obra, da salvação, nós precisamos nos levantar convicto e dizer, não é assim. Não é isso que a Bíblia fala. Vocês estão errados. Quando Paulo diz aqui que ele está
o que está acontecendo, que tem gente, ele está feliz porque tem gente pregando o evangelho por más razões, ele não está dizendo para a gente que a gente não pode, por exemplo, criticar aqueles que deturpam o evangelho. Não é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo que a felicidade dele está no efeito disso, em que Cristo está sendo pregado verdadeiramente. E que esses homens que estão pregando, né, por motivos errados, eles darão conta a Deus um dia. Mas ele está contente pela pregação do evangelho. É interessante isso. Desde que o evangelho seja verdadeiro, Deus promete que a sua palavra ela não vai voltar vazia, irmãos. Por quê? Porque o poder sempre está na palavra. Eu sei que a gente tem nossas preferências, e às vezes a gente fala, poxa, eu gosto tanto quando é fulano que vai pregar, quando é ciclano que vai pregar, e parece que quando ele prega, Deus fala. Irmãos, o poder está na palavra. Ela que é poderosa, é ela que tem poder de transformar. Portanto, se a palavra for pregada fielmente, a vontade de Deus irá ser cumprida. Essa foi uma das coisas que a gente precisava ver hoje, né? Depois, a primeira coisa é que esse evangelho, então, ele avança no mundo por meio do sofrimento. Que pode ser que Deus utilize o seu sofrimento para fazer com que o evangelho chegue a outras pessoas. E com certeza você já lidou com algum tipo de situação assim, em que alguém estava hospitalizado, e você vai visitar e você sai de lá confortado com aquilo. Ou que você vai conversar com algum médico, que estava com algum irmão internado, e o médico fala, poxa vida, olha, a forma como essa pessoa está reagindo a esse sofrimento, parece que ela tem fé mesmo. Isso não é normal, porque Deus utiliza até o nosso sofrimento, irmãos. Só que Deus utiliza o nosso sofrimento para avançar o evangelho no mundo, mas também para avançar o evangelho dentro da gente, porque os versos 19 a 26, ele vai mudar agora o foco. É a respeito daquilo que o evangelho faz dentro da gente. Porque ele diz, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O evangelho ele avança no mundo, mas ele também avança dentro de nós. Como? Nos desenvolvendo, nos santificando. Alguns têm uma visão muito errada acerca do que é o evangelho. Acham que o evangelho é simplesmente um passaporte para o céu. Poxa, me converti, vou para o céu, isso também é verdade. Mas isso é uma parte de tudo aquilo que o evangelho representa. Uma das coisas que o evangelho representa para nós é essa mudança em quem nós somos, essa transformação que há dentro de nós. Como o próprio Paulo vai falar aqui em Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Essa mudança interna em nós. E Paulo, refletindo sobre isso, ele vai falar sobre duas realidades aqui. Morrer ou viver. Olha o verso 21 que ele diz. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Paulo fala de morte e vida. Por quê, irmãos? Porque é uma realidade para ele. Ele está preso, e ele podia sim morrer. É uma realidade para ele. E ele precisa então começar a pensar aqui, o que é melhor? Continuar vivendo ou morrer? O que é melhor? Ficar mais um tempinho aqui nessa vida, 10, 20, 30 anos, ou me juntar ao Senhor? E a resposta dele é maravilhosa. Melhor é estar com Cristo. Melhor é estar junto com Cristo. Irmãos, isso é bonito demais de ver. Quando nós pensamos na eternidade, o que nós pensamos? Quando você pensa no céu, o que vem na sua cabeça? As ruas de ouro? As mansões celestiais?
o corpo transformado, o que vem na sua mente quando você pensa na eternidade? O que Paulo está dizendo aqui, que o que ele tanto deseja no céu, na eternidade, é estar com Cristo. Que o maior valor que ele encontra nessa nossa esperança de estar no céu um dia é estar com Cristo. Isso é o que mais é valioso, estar com Cristo. Você que vai evangelizar aí na viagem ou em qualquer lugar, você vai lidar com gente que quando você for apresentar o evangelho para ele, ela vai dizer, para. Até parece que Deus vai me mandar para o inferno só porque eu não obedeci, não amei a Jesus, não quis me relacionar com Ele. E a sua resposta é, se você não ama Jesus, se você não quer se relacionar com Ele, o que você quer fazer no céu? Não faz sentido, porque Paulo está dizendo, quando ele faz essa continha de é melhor ficar aqui ou melhor ir para o céu, ele chega à conclusão que é melhor estar com Cristo, por quê? Porque é melhor estar no céu, por quê? Por causa de Cristo, porque o valor do céu está em Cristo. Agora vamos fazer uma avaliação aqui, irmãos, com frieza. Você imagina uma balança e você começa a colocar aqui. Aí você coloca aqui as coisas boas desse mundo. Aí está aqui a família, você vai colocar a natureza, as suas viagens, as belas comidas, o churrasco, e essa balança vai subindo. Do outro lado você coloca as coisas ruins desse mundo. Aí você coloca tristeza, doença, frieza, morte. Quando você faz essa conta, talvez a pergunta que vem na sua cabeça é, por que viver mais 30, 40 ou 50 anos? De fato é melhor estar com Cristo agora. E Paulo vai dizer para nós que a razão da gente permanecer, a razão de a gente viver aqui, por mais quantos anos for, é porque essa razão não está fundamentada naquilo que está embaixo do sol, mas aquilo que está acima, no próprio Deus, no próprio Cristo. O que faz com que a gente queira continuar vivendo, o que faz com que a gente queira continuar servindo, é a própria pessoa de Cristo. Porque nós fomos criados para Ele, por Ele e para a glória dEle. Por isso que Paulo vai dizer, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Se é tão bom assim estar com Cristo agora, por que esperar? Aí no versos 24 e 25 ele responde, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Ele diz, a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu queria agora era estar com Cristo, mas por amor a vós, eu fico. Paulo entende que a vontade dele ali, ela tem que ser submissa à vontade de Deus. Ele entende que o desejo profundo, aquilo que ele quer para a vida dele é estar com Deus naquele momento, estar com Cristo naquele momento. Mas ele entende também que, embora a vontade dele seja essa, ele entende que ele é útil, ele precisa ficar então. Paulo, que cara legal esse, né? Olha, indo contra a vontade dele. Muito bacana, Paulo, né? Legal ele quando ele faz isso. Mas Paulo não era um cara tão legal assim, lembra? Perseguidor da igreja. Acabamos de ver quando Estevão morre, é assassinado. Quem está ali? Paulo está ali. É um homem mau mesmo. O que aconteceu na vida de Paulo? E aí sim, irmãos, é o evangelho avançando dentro de Paulo. Essa mudança que vai acontecendo dentro de Paulo, que é capaz de fazer com que Paulo agora se assemelhe a Cristo. Porque quem é aquele, irmãos? Quem foi aquele que resolveu vir a este mundo e se doar pelo outro? O próprio Jesus. E agora Paulo está espelhando o seu Senhor. Está parecendo com Cristo. Por quê? Por causa do evangelho, a santificação que está acontecendo dentro dele. Então o evangelho, nesse mundo, ele vai avançar de duas maneiras. De pessoa em pessoa, de bairro em bairro, cidade em cidade, conversão, mas ele também vai continuar avançando dentro de nós. Mudando quem nós somos, transformando a nossa pessoa para que a gente seja mais semelhante a Cristo. É isso que Paulo está mostrando aqui. Para você que está aqui hoje, que talvez não tenha Cristo, há esperança para você também. Para você que olha para dentro de você e fala, eu sou um miserável pecador, eu não sou digno da pessoa de Deus, e você de fato não é. Mas há esperança aqui para você também.
E a você que já é cristão, né, você que já é crente, você tem pensado na sua vida nesses termos? De que o resto da sua vida, os anos que você vai viver ainda, ele tem um objetivo. Aliás, são dois objetivos, né? Glorificar a Deus por meio do serviço pelo outro. Você olha para a sua vida desse jeito. Você imagina que o restante dos seus dias aqui nesse mundo servem para fazer com que o evangelho avance no coração da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, avance nesse bairro. Porque viver assim, irmãos, muda toda a nossa forma de agir nesse mundo. Imaginar que a nossa vida ela tem um sentido. Continuar avançando no evangelho do Senhor. Mas vamos ser sinceros. Às vezes a gente não vai encontrar razões neste mundo que façam com que a gente queira continuar aqui. A gente não vai encontrar às vezes. E quando isso acontecer, o que a gente precisa fazer? Lembrar que a razão de estarmos aqui é porque o viver é Cristo. O viver é Cristo, o viver é para Ele. Para que o evangelho dele avance, para que nós possamos o glorificar, para que a gente se pareça mais com Ele. Esse efeito é tão grande na vida de Paulo, que ele tolera aqueles que estão pregando o evangelho por motivos ruins. Ele perdoa aqueles homens porque ele entende qual é o resultado disso. Cristo é glorificado por meio da pregação daqueles homens. Então é isso que faz ele ficar calmo. Aqueles que eram até os seus rivais ali, porque imagina, esses homens estão crescendo, pregando o evangelho por motivações erradas, enquanto Paulo está preso. Mas o sentimento de Paulo é, tudo bem, contanto que Cristo seja glorificado, está tudo certo. Deixa eu sofrer aqui a minha prisão, mas eu me alegro porque o evangelho está sendo pregado, isso é lindo, irmãos. Paulo não está focado no seu problema. Paulo não está focado na sua dor. O foco de Paulo está naquilo que vai agradar a Deus, em como as pessoas se achegarão a Deus. Ele está vendo que essa vitória ela é de Cristo, isso que deixa ele contente. E há mais uma lição para nós aqui, irmãos. Será que você saber que o teu nome, a tua fama, o teu sucesso, os teus bens, será que você entende que tudo isso pode ser tirado um dia para a glória de Deus? Como você reagiria diante disso? Como Paulo, está tudo certo, contanto que o nome de Cristo seja glorificado? Qual seria a reação? E é interessante, porque Paulo ele está vendo o evangelho avançar nele, mas ele também deseja que o evangelho ele avance no coração dos outros. Porque olha os versos 27 a 30. O resultado desse evangelho que avança dentro de nós, Paulo traz o imperativo ele aqui, somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para quer que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo ele deseja que esse evangelho avance no nosso coração também. Ele vai dizer, vocês estão vendo a minha luta? Vocês estão vendo como eu estou lutando aqui? Mas a luta de vocês é parecida com isso. Vocês também vão ter essas lutas também, porque esse sofrimento faz parte da vida do cristão. E ele vai dizer, porque a nós foi dado o privilégio não só de crer, mas também de padecer, de sofrer por Cristo. E está aí, irmãos, né, uma boa frase para você colocar no teu carro, no teu caminhão. Geralmente você ouve o que lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas coloca isso, coloca assim, a mim foi dado o privilégio de sofrer por Cristo. Que aí quando alguém bater lá no teu carro, você vai ler e vai falar, está tudo certo, está tranquilo. Quando o motoboy arrancar teu retrovisor, está tranquilo, não tem problema. Quando você for escarnecido porque você é crente, a mim foi dado o privilégio de sofrer por Cristo.
Porque Deus nunca prometeu para a gente facilidade, irmãos. O cenário é o contrário mesmo. Mesmo que alguns vão dizer por aí que sofrimento é para quem não tem fé, o texto está dizendo ao contrário. Está dizendo para a gente que sofrimento é para quem tem fé. Que resiste fielmente, e quem resiste fielmente e feliz o sofrimento, as tristezas, são aqueles que têm fé mesmo. De novo, verso 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Padecer por ele. Fé, sofrimento é para aqueles que têm fé mesmo. E aí no verso 27 ele vai dizer: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Até aqui mesmo. Qual é a nossa reação diante desse sofrimento? Sofrer, portar-vos dignamente. E a ideia de portar-vos dignamente, aqui, depende da sua versão, está escrito vivei. A ideia do original é comportar-se como alguém de outra cidade. Comportar-se como um cidadão de outra pátria. Paulo está dizendo, já que vocês vivem com Cristo e são deles, comporte-se como aqueles que são cidadãos de um outro mundo. De um mundo com outras lógicas. No mundo onde sofrer, dentro da ideia do evangelho, sofrer aqui, um privilégio. Então se comporte assim, de modo digno. Digno de um cidadão de outro mundo. Não digno do cidadão desse mundo, corrompido, caído, que tem suas próprias leis, mas como um cidadão do outro mundo. Ele vai dizer isso. E aqui, de novo, irmãos, a ideia não é que se você se comportar bem, Deus vai te amar mais. Isso é legalismo, tá? Não é essa a ideia. Tudo que nós precisamos para ser salvos está em Cristo, na pessoa dele, no sacrifício dele. A gente não precisa de mais nada, ele nos deu tudo que nós precisamos. Mas o contrário do legalismo também, às vezes, é perigoso. Porque alguns vão viver dizendo, não, Cristo se importa com aquilo, com o meu coração, não com as minhas atitudes. Aí Paulo vai dizer, negativo. Vivam de modo digno. Se Cristo morreu pelos seus pecados, vivam de modo digno. Por quê? Porque quando Cristo nos salva, Ele não nos livra apenas da realidade do inferno, mas Ele nos livra de quem nós somos, da escravidão dos nossos pecados. Essa transformação faz com que a gente não seja mais escravo do pecado. Primeiro Ele nos livra da punição do pecado, Cristo morre, paga tudo que tinha contra nós, é pago por Cristo. Depois Ele nos livra agora da escravidão do pecado. É claro, ainda sujeitos aqui ao pecado, vivendo com a presença do pecado, mas não mais como escravos do pecado. Por isso, vivam de maneira digna. Vocês não são mais escravos do pecado. E por fim, um dia, o que Paulo tanto deseja e que ele pede para que nós desejemos também, estaremos com Cristo. A consumação, a glorificação. E veja, Paulo não está falando sobre perfeição aqui, mas ele está falando sobre essa necessidade da gente buscar uma santificação, da gente buscar viver. E aqui, irmãos, é uma ordem mesmo, é algo que a gente tem que fazer de forma ativa. Eu sou cidadão de outro mundo, então eu tenho que fazer com que minha vida, com que as regras que dirigem a minha vida, sejam as regras do reino de Deus. Que eu viva pensando não nas regras desse mundo, mas aquilo que Deus quer para mim. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é isso, irmãos. Ele nos livra também da escravidão do pecado. Teve um dia na sua vida que você não conseguia. Você era incapaz de se livrar da escravidão do pecado. O seu desejo era ruim mesmo. Você sempre, assim, sempre não, né? Mas você tinha uma inclinação a fazer aquilo que era ruim mesmo. E aí vem Cristo e quebra essas algemas e te liberta. E agora não faz sentido você voltar para lá. Não faz sentido você ir lá de novo e falar, me prenda de novo. O pecado me prenda aqui de novo. Eu quero voltar a ser o homem que eu era anteriormente. Não. Uma vez que essas algemas foram quebradas, você pode viver como cidadãos de um novo mundo. Muitas vezes a vida vai ficar difícil mesmo, e a gente vai ter que escolher entre obedecer a Deus ou as nossas vontades.
A vida tem essa dinâmica mesmo, as lutas elas vão vir, lutas externas, né, contra o Evangelho, as heresias, aqueles que pervertem o Evangelho, mas as piores lutas são aquelas que estão dentro de nós mesmos, irmãos, as lutas internas do coração, a vontade de se rebelar contra Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, lembre-se que a mesma graça, o mesmo Evangelho que habita em mim, que me faz se alegrar diante de uma prisão, é o que habita em vocês também. Esse mesmo Evangelho. Por que Paulo pode ficar feliz, preso? Porque o Espírito Santo habita nele. Por que você pode também ficar feliz no meio das suas dificuldades? Porque o Espírito Santo habita em você. É isso que ele está dizendo aqui. Que Deus prometeu que esse Evangelho ele vai avançar por esse mundo, mas que ele também vai avançar dentro de você. Poxa, Ricardo, qual é o segredo da felicidade, então? É possível ser feliz? É possível, irmãos. Na verdade, tudo que você precisa para ser feliz, você já recebeu em Cristo, que é a paz com Deus. Romanos, não precisa abrir, mas Romanos capítulo 5 vai dizer isso para nós. Tendo sido, pois, justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. É isso que nós precisamos, é dessa paz. Uma paz que o mundo não pode nos oferecer, uma paz que a sua poupança não pode te oferecer, que o seu plano de previdência não pode oferecer, mas uma paz que vem do próprio Deus. Isso pode fazer com que você viva de modo digno nesse mundo, contente, e fazendo com que o Evangelho avance, mesmo no meio do teu sofrimento. Deus abençoe, nós vamos orar, depois nós já podemos dividir, tá bom? Deus Santo, nós te louvamos, ó Pai, porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, ó Deus, mas a nossa alegria está em sabermos que um dia o teu Filho, Jesus, ó Deus, nos livrou das garras do pecado, ó Pai. E que agora nós somos livres, ó Deus, e que a circunstância desse mundo, as dores desse mundo, ó Pai, não são capazes de tirar esta felicidade. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que sejamos pessoas sensatas e que possamos perceber a forma como o Senhor age em nós, ó Deus, para que quando os dias maus chegarem até nós, nós possamos assim, ó Deus, dar um bom testemunho àqueles que estão em nossa volta, e assim o nome do Teu Filho seja glorificado, ó Deus. Pedimos, Senhor, nos abençoe agora nas aulas, também nos ensine, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos para as classes.